Deus ele tem falado conosco de muitas maneiras, e algo que Deus tem trazido de uma maneira muito clara sobre nós nesses últimos dias é acerca da paternidade, acerca da filiação, ou seja, de quem nós somos nele, da nossa identidade cristã. Digam comigo, identidade. Quem eu sou. E é interessante, queridos, que a palavra identidade significa qualidade de idêntico. Porque Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E assim como Ele é, nós também somos. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Mas o que acontece conosco, amados, é que nós não temos entendimento disso. Logo, como temos dito aqui, vez após vez, eu só desfruto daquilo que eu entendo. Algo pode ser verdade, pode ser que algumas pessoas estejam usufruindo dessa verdade, mas enquanto aquilo não é verdade para mim, eu não tenho condição de viver, ou seja, de usufruir daquilo. Semana passada, Deus me deu a graça de ministrar aqui a paternidade e a diferença entre aquele que tem mente de filho e aquele que tem mente de escravo. E eu comecei dizendo que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias e usa as coisas fracas para confundir as fortes, porque Ele é especialista em usar aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. Você pode dizer glória a Deus? E Deus tem trazido assim, de uma maneira muito forte para a gente, essa questão de paternidade. Vem nos ensinando que Ele é o Pai, e como Pai, Ele é o provedor, e como Pai, Ele é aquele que nos traz a proteção, como Pai, Ele é aquele que nos dá a direção, como Pai, é aquele que nos dá o limite. Mas infelizmente, queridos, dentro das igrejas, existem muitas pessoas com mente de escravos. Assim como aquele filho pródigo que eu falei, como aquele irmão mais velho do filho pródigo que eu falei semana passada. Ele era filho, tinha toda uma herança, e mais do que a herança, ele tinha a presença do pai, e ele não desfrutava disso, porque ele não tinha consciência de herdeiro. E nessa noite, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre como tomar posse dessa herança. Pastora, a senhora tem falado sobre paternidade, talvez eu esteja até entendendo que eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, mas como eu tomo posse dessa herança? Porque a palavra do Senhor diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é minha herança, mas como eu faço para tomar posse dessa herança? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Quero que você abra a sua Bíblia comigo no capítulo de Gênesis 1, onde tudo começou. Gênesis, início, começo. Aqui Deus começa a revelar o plano dele para nós. Gênesis fala do plano de Deus para a humanidade, do propósito, da vontade de Deus para nós. Gênesis 1, versículos de 26 e 27. Todos encontraram? Diz assim: e disse Deus, façamos o homem, diga comigo, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine, diga comigo, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Fecha os teus olhos por um instante. Hugo, pode baixar um pouquinho o retorno, está muito alto. Amado Deus, nós glorificamos o Senhor de todo o coração, Pai, por sua fidelidade, graça, misericórdia e amor.
Obrigada, Senhor, porque o seu amor é tão grande, que o Senhor tem trazido as verdades ao nosso coração, trazido revelações, para que nós não caminhemos mais por vista, mas andemos pela fé. Aqui está a sua palavra, Senhor, que é a verdade, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós queremos ouvir a sua voz e receber do Senhor uma direção nessa noite. Em nome de Jesus, não nos deixe sair daqui da mesma maneira como entramos, mas que saiamos daqui, Senhor, em nome de Jesus, completamente, Senhor, ó Deus, entendendo completamente o seu propósito, porque como filhos, nós somos herdeiros de tudo aquilo que o Senhor criou. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer glória a Deus? E é interessante que eu fui pesquisar o significado da palavra imagem. Imagem significa representação. Ou seja, queridos, Deus, quando Ele criou a mim e quando Ele criou você, Ele esperava que, ou Ele espera, melhor dizendo, que nós entendamos a nossa identidade, a nossa filiação e de fato representemos Ele na terra. Quantos estão entendendo? Mas eu só posso representar alguém que eu conheço. Eu só posso representar algo que realmente eu tenho entendimento do que é. Porque se eu não tiver entendimento, eu não tenho condição de representar. E é por isso, amados, que dia após dia, todas as vezes que vocês nos veem subindo a esse altar, tomando esse microfone, temos falado da importância de você entrar no seu quarto, fechar a tua porta, pegar a palavra e passar tempo com seu Pai. Porque só Ele pode revelar para você quem Ele é. E a partir do momento que você tiver a revelação de quem Ele é, você vai saber quem você é. Porque tal qual Ele é você também. Você pode dar um glória a Deus? Agora, o que acontece com a igreja de Deus, amados? Tem a verdade, mas não usufrui dela porque não entende. Porque por mais que nós estejamos falando, querido, entra para o teu quarto, sai da TV, vai para o teu quarto, vai ler a Bíblia. As pessoas não obedecem. Elas preferem sacrificar. Porque existem muitos que preferem sacrificar do que obedecer, acham que é melhor. E Deus, Ele não quer o seu sacrifício, Deus quer a sua obediência. Quantos estão entendendo isso? E é interessante, querido, que tudo aquilo que eu absorvo, melhor dizendo, de informação, vai para o meu inconsciente, ou melhor, para o meu subconsciente. E é o meu subconsciente que direciona tudo na minha vida. Então, quando você vê uma pessoa passando horas e horas e horas e horas na TV, querido, os pensamentos que ela vai ter, vai ser segundo aquilo que ela está vendo. Por isso, queridos, que nós cristãos devemos passar horas e horas e horas com Ele. Porque a partir do momento que eu me alimento da verdade, isso vai ser colocado no meu subconsciente. E eu vou entender quem eu sou. E a minha atitude vai ser de acordo com aquilo que eu penso. Quantos estão entendendo isso? A palavra do Senhor diz, querido, que não precisa abrir. Romanos 8,19. Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo lá fora está ansiando que eu e você entendamos que somos filhos. Porque a partir do momento que nós tivermos esse entendimento de filhos, a partir do momento que nós realmente recebemos a paternidade de Deus no nosso coração, que nós obtivermos essa revelação, o nosso comportamento mudará diante das situações. E as pessoas, ao nos olharem, querido, verão a glória de Deus. Você pode dizer glória a Deus? O problema é que eu não sei que sou filho. E por isso, eu tenho a mente de escravo e vivo mendigando as coisas. E não é o que Deus quer, querido. Que se fosse para nós mendigarmos, Jesus não teria pago um alto preço. Jesus não teria morrido naquela cruz por mim e por você. A palavra do Senhor nos diz, em Isaías 53, que Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Quantos sarados nós temos aqui? E quando eu falo
falo sarado, querido, não é só do corpo físico. Eu quero falar sarado da alma. Porque existem muitas pessoas que não são canal do fluir de Deus. Porque existem obstruções que impedem a graça de Deus de fluir. Como Deus tem nos usado aqui muito nesse altar para falar sobre a amargura, sobre a falta de perdão. Quantas vezes Deus tem falado aqui, existe a graça de Deus, é o favor imerecido, mas você que não perdoa, você não vai ser participante, porque a palavra do Senhor diz que aquele amargurado, ele se exclui da graça de Deus. Então, querido, existem situações nas nossas vidas, que nós precisamos entender essa verdade, para sermos completamente sarados. Digam comigo, mente sã, é o que Deus quer te dar. Você precisa ter uma mente sã. Porque se você tiver uma mente sã, você vai ter um corpo sarado. Quantos estão entendendo? Existem tantas pessoas com doenças psicossomáticas. Sabe por quê, queridos? Elas mentalizam que elas não podem, que elas não conseguem, que elas são frustradas, que tudo para elas não dá certo. E assim é o que acontece na vida delas. Quando na verdade, quando eu vou para a palavra, Ele me diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele me diz que eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Então, queridos, nós precisamos sofrer uma metanoia. Digam comigo assim, metanoia. Mudança de pensamento. É o que Deus quer que nós tenhamos. Uma metanoia, uma mudança de pensamento. Porque se eu tiver uma mudança de pensamento, logo eu vou ter uma mudança de atitude. E se eu tiver uma mudança de atitude, eu vou me manifestar como filho. E aqueles que estão lá aguardando a manifestação, verão a glória de Deus na minha vida e serão atraídos para a glória e honra do nome dEle. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Precisamos entender que somos filhos. E a partir desse entendimento, amadurecer. Porque só os maduros herdarão a herança, a promessa. Tomaremos posse da herança e daremos uma resposta para o mundo. Digam comigo, tudo que é do meu Pai é meu. Tudo que é do meu Pai é meu. É meu. É meu. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Tudo que é do seu pai é seu, querido. Você só precisa entender isso. Sair da escravidão, porque você não foi vindo a partir de Agar, você não foi como filho da escrava, mas você foi como filho da livre, em nome de Jesus. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou, queridos. Não podemos mais, em nome de Jesus, aceitar essa mentalidade medíocre. Temos que tomar posse. Vocês sabem, queridos, que aqui nós pregamos sobre caráter, sobre transformação, sobre santidade. E eu creio que nesse momento Deus está querendo trazer isso, para trazer as pessoas que estão lá fora, precisando ouvir essas verdades. E querido, quando a gente fala de transformação, de santidade, é para que nós possamos ter a mente de Cristo. É que nós possamos viver como Cristo viveu. Porque se Ele disse que coisas maiores nós faríamos no nome dEle, nós temos que crer nessa verdade. E mais do que crer, nós temos que viver essa verdade. Mas para viver essa verdade, eu preciso passar por um processo de transformação. Eu preciso passar por um processo de descontaminação. Eu preciso, querido, então, desprogramar tudo aquilo que o mundo se intricou em mim, todas as mentiras que o diabo trouxe para a minha vida. Eu preciso deletar isso e reprogramar a partir da verdade de Deus. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? É o que Deus espera que você faça, querido. Por isso que você precisa, amado, entregar a sua vida como sacrifício para Ele. Porque a partir do momento que você fizer isso, Ele vai fazer o resto. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Deus quer formar uma imagem clara no seu espírito a respeito dessa verdade. Para que isso aconteça, você deve simplesmente se entregar a Ele, a fim de que Ele possa produzir em você a fé necessária para que você creia que Ele é o seu Pai. Amém? Você só precisa se entregar, querido. O resto, Ele vai fazer. Ele é quem vai fazer. Amém? E é interessante que junto com a paternidade, o Espírito Santo, ele me impeliu à leitura de um livro que eu tenho ele há mais ou menos uns 12 anos, né, querido?
Esse livro estava lá na prateleira. Há uns 12 anos atrás eu li ele. E eu me esqueci dele. E junto com a paternidade, esse turbilhão de informações que o Espírito Santo tem trazido no meu espírito, está assim, borbulhando dentro de mim essas verdades. E o Espírito Santo começou a trazer na minha mente assim, quarta dimensão. Quarta dimensão. Quarta dimensão. Quantos aqui já conhecem ou leram o livro Quarta Dimensão? Quarta Dimensão, querida, é um livro que fala sobre fé. Ele foi escrito pelo Paul Yong-Soo. O pastor, ele é um pastor na Coreia, na China, perdão. E a igreja dele tem 300.000 pessoas. Será que nós podemos imaginar? Rio Preto tem, em média, 500.000 habitantes. Cerca de 70% da população de São José do Rio Preto dentro de uma igreja. É esse número de pessoas que está na igreja do Paul Yong-Soo. E quando eu li esse livro, eu era muito bebezinha na fé. Ele me ajudou bastante. Mas haviam questões ali que eu havia me esquecido. E quando o Espírito Santo ele me impeliu a ler esse livro, ele começou a trazer à minha memória coisas que ele fez no passado, para gerar no meu espírito fé. E é interessante, querido, eu quero compartilhar algo com vocês, para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer aqui, amém? Eu conheci o meu esposo no ano de 1994. Nós namoramos 3 meses e nos casamos. Nós não conhecíamos Jesus, e o nosso relacionamento era um caos. Casamos, e nós dois tínhamos uma relação totalmente conturbada, porque eu era uma pessoa extremamente ferida de alma. Ele um homem sem conhecer nenhum tipo de princípio da palavra de Deus. Agora você imagina o que vira uma relação como essa. Assim éramos nós. No ano de 1996, eu comecei a frequentar uma igreja cristã. E um dos primeiros cultos que eu fui, olha o trabalhar de Deus, é isso que eu quero que você preste atenção. Deus me trouxe uma imagem, Ele me trouxe uma impressão no meu espírito. E numa questão de segundos, eu vi o meu marido no altar, com o microfone na mão, ministrando a palavra. E quando eu tive aquela visão rápida, foi alguma coisa assim, muito subitamente, aquilo me encheu de fé, e eu nem entendia nada a respeito dessas questões, mas era o agir de Deus para que Ele pudesse me colocar aonde eu estou hoje, e me levar aonde Ele quer me levar para a glória e honra do nome dEle. E eu me lembro, querido, que eu acreditei naquilo de todo o meu coração. E eu cheguei em casa e compartilhei com ele aquela visão que Deus havia me dado. Eu disse assim, querido, eu fui na igreja e Deus me mostrou você lá no altar com o microfone na mão pregando a palavra. Sabe o que ele fez? Ele riu, igual Sara e Abraão. Quando o anjo apareceu para Sara e para Abraão, dizendo que eles seriam pais, sabe o que aconteceu? Eles riram. Eles não acreditaram, queridos. Mas aquele que fez a promessa é fiel para cumprir na sua vida. Você pode crer nisso, querido, em nome de Jesus? Não importa a circunstância que você está vivendo, Ele é fiel. Amados, como ele falou, naquela circunstância era impossível daquilo acontecer. Ele era um homem que era beberrão, vou falar, para que a glória de Deus seja manifesta, amém? Ele era beberrão, ele era mulher, gente, tudo aquilo que um homem do mundo é, meu marido era e um pouco mais. Mas eu tinha uma visão no meu espírito, eu tinha uma direção de Deus, querido, e agora nada podia abalar a minha fé. E quantas noites eu dormi com ele bêbado do meu lado, dizendo, Senhor, eu te louvo porque ele é um homem de Deus. Eu te glorifico porque ele é um pregador da palavra. Eu te louvo, Senhor, porque ele vai ser um grande homem de Deus na terra, em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu criei contra a esperança. Naquele momento eu tive que crer sozinha, porque nem ele creu comigo. Mas era um agir de Deus na minha vida, me ensinando a fé. Digam comigo, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é tudo mesmo, querido. Qual é a sua impossibilidade? Qual é o problema da sua vida?
pode acreditar, porque se você crê, tudo é possível ao que crê. Aleluia! E hoje, querido, ele está aí, um homem de Deus, cada dia mais um homem de Deus, para a glória de Deus. E o Espírito Santo falou para mim que eu teria um marido que eu sempre sonhei. Todo dia eu vejo um agir de Deus diferente, tornando o meu sonho em realidade. Ele quer tornar o seu sonho em realidade também, querido. Ele quer tornar o seu sonho em realidade. Quais são os seus sonhos? Qual é o seu sonho? Existem muitas pessoas aqui dentro que pararam de sonhar. Começaram a acreditar na mentira do diabo. Começaram a dar ouvido para a oposição. Deixaram de ir para a palavra e crer naquilo que Deus disse. Diga assim comigo: o que Deus diz é. O que Deus diz é e acabou. Se Ele falou, está falado. Se Ele decretou, está decretado. Você pode dizer um glória a Deus? Querido, a condição para que Deus alcance a sua casa é que você creia. Porque a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Você pode dar um glória a Deus, querido, em nome de Jesus. A condição é que você creia. Tudo é possível ao que crê. Pastora, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. É verdade, querida, eu não sei. Mas tudo que está acontecendo é para manifestação da glória de Deus. Ele vai manifestar. Afinal, Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele usa as coisas fracas para confundir as fortes. Ele faz assim porque Ele é Deus. Aleluia. Para provar a grandeza dEle. Porque eu, querido, e você não somos merecedores. Isso é fato. É graça. Digam comigo, graça. Graça. Favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele decidiu assim. Você pode dar um glória a Deus? Ele decidiu me amar e amar você, querido. Ele decidiu. Aleluia. Ai, meu coração está vibrando aqui. Eu não sei o seu, querido. Mas como é bom ter essa certeza dentro de nós. Como é bom saber que operando Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode? Responde para mim, igreja. A não ser você mesmo, com os seus pensamentos negativos. A não ser você mesmo, porque você não age de acordo com a fé. O único que pode impedir o agir na sua vida, querido, de Deus, é você mesmo. E é assim a condição de muitos dentro da igreja. Tem impedido o agir de Deus, porque preferem se alimentar dos manjares do mundo, do que da palavra da verdade de Deus. Mas eu declaro sobre esse lugar em nome de Jesus: mentes cativas à obediência de Cristo. Mentes cativas à obediência de Cristo. Um manto de paternidade. Nós entenderemos a nossa filiação, a nossa identidade e daremos uma resposta para o mundo em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, até agora, queridos, eu fiz um pano de fundo para entrar no que realmente eu quero falar. Quero que você abra a sua Bíblia comigo. Provérbios, capítulo 23. Tá difícil, gente? Não dá para pregar. Ele fala 40 minutos, eu não consigo. Continua, para. Por causa da hora. Eu nem comecei ainda, já tem que parar. Provérbios 23, versículo de número 7. O vídeo está pronto aí, Hugo? Vou ler e depois você passa para mim. Diz assim, a parte A do versículo, amém? Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Algumas versões está assim, porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Pode colocar o vídeo para mim, apaga as luzes, presta bastante atenção no que esse vídeo vai dizer.
O livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7 diz: porque como imagina a sua alma, assim é. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quando eu te faço essa pergunta, eu quero promover a reflexão a respeito dos pensamentos que você coleciona a respeito de si mesmo. Porque eu sei que aquilo que você pensa de si influencia diretamente as suas vontades, os seus sonhos, as suas perspectivas, as suas expectativas, as suas ações e principalmente as suas reações. Eu sei te dizer, haja como Cristo, parece um desafio, mas reagir como Ele é um desafio muito maior. Normalmente conseguimos planejar para agir, mas para reagir, não. Agimos como gostaríamos de ser, mas reagimos como de fato somos. E hoje, a minha oração é: Senhor, faz com que os meus pensamentos sejam mais altos, como os seus pensamentos são a meu respeito, para que as minhas reações sejam como as suas. Deus, quando te olha, Ele não vê o que a vida te tornou quando Ele te olha. Ele sabe exatamente quem você é, porque Ele te formou. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Nada do que te fazem pode alterar a tua identidade celestial. Cristo sabia disso. Por isso eu imagino que Ele pensava: eu posso andar mais uma milha. Eu sou o amor. Nada pode mudar isso. Eu posso orar pelos que me perseguem. Eu sou amor. Nada pode mudar isso. Eu posso abençoar os que me amaldiçoam. Eu sou amor. E nada pode mudar isso. Hoje, eu quero abençoar o seu dia. Eu quero abençoar aquilo que você pensa a respeito de si mesmo. E eu quero pedir a Deus que te ajude, assim como a mim, para que as nossas reações sejam como as dele. Deus abençoe seu dia. O que você pensa acerca de você mesmo? Quais têm sido os seus pensamentos acerca de você? Porque como imaginou na sua alma ou em seu coração, assim você é. Que tipos de pensamentos tem passado na sua mente? A palavra imaginar significa conceber, formar uma imagem mental. É como se, a partir do momento que eu penso, eu estou gerando aquilo dentro de mim. Porque pensamentos geram sentimentos. E as minhas ações, elas serão de acordo com aquilo que eu penso. E o que você tem pensado, querido, acerca de você? Quando nós não conhecemos a palavra da verdade, não temos condição de entender o propósito de Deus com as nossas vidas. Logo, muitos de nós somos alimentados com pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso. Inúmeras pessoas eu atendo que por causa do seu passado de dor, pensam que são os piores de todo. Pessoas que por causa do seu passado de dor e pelo fato de não entenderem a sua identidade, de não discernirem a paternidade de Deus, elas sofrem, achando que elas são menos do que os outros. Complexo de inferioridade. Satanás, ele é expert em fazer com que as pessoas se sintam incapazes, porque ele sabe a importância de alimentar os nossos pensamentos com a verdade. Quer ouvir uma coisa, queridos? O lugar onde mais Satanás batalha conosco é a nossa mente. Diga assim comigo: mente, campo de batalha. Satanás, ele é astuto. E o que mais ele sabe fazer é enviar dados inflamados na nossa mente. Esses dados inflamados são pensamentos
de fracassos. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, para mim não tem jeito, a minha vida é terrível, Deus quer que seja assim mesmo. Eu tenho uma notícia para te dar, querido. Satanás é o pai da mentira. E tudo que ele sabe fazer é mentir para mim e para você. Por que é que nós temos clamado nesse lugar por luz? Porque quando eu tenho luz, querido, o engano não pode prevalecer na minha vida. As mentiras do diabo não poderão prevalecer na minha vida. Porque a luz da palavra me dá clareza de quem eu sou. E se eu sou filho, eu sou herdeiro. Quantos estão entendendo isso? Deus diz, e é simples assim. Mas para que eu possa viver essa verdade, amados, eu tenho que entrar na palavra. Eu tenho que passar tempo com Deus. E ainda hoje eu comentava com meu esposo, como é complicado. Muitos de nós preferimos ficar na frente da televisão assistindo um filme cheio de mentira, do que pegar a Bíblia e ir para o quarto, ou assistir uma ministração que vai alimentar os seus pensamentos com aquilo que é a verdade para a sua vida. E por que é que isso acontece, querido? Porque nós não fazemos nenhum tipo de esforço para estar com Deus. E é interessante que Paulo, ele entendia isso. Paulo foi um dos grandes homens que depois de Jesus eu admiro demais. Paulo entendeu a importância de ter os pensamentos renovados. Abra comigo Romanos 12. Eu já preguei isso aqui, mas de forma diferente, porque a palavra se renova a cada manhã. Amém? Romanos 12, 1. Paulo entendendo isso, querido, ele nos exorta, ele nos impele a uma atitude que vai mudar as nossas vidas. Você não muda se você não quiser, a situação da sua vida não muda se você não quiser, querido, em nome de Jesus. Você vai sair daqui entendendo isso hoje, em nome de Jesus, amém? Ele diz assim na sua palavra: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não acredite nas mentiras do diabo. Não creia naquilo que o seu passado tentou tornar você. Mas transforme-se, diga comigo, transformar pela renovação da minha mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem comprovar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aqui? Querido, a condição para que isso aconteça na sua vida é que você se entregue a Ele como sacrifício vivo. No começo, a sua carne não quer. É uma luta. Ela quer ficar no sofá vendo TV, querido. Mas você tem que ter consciência que isso vai ser bom para você. Então, quando você vai para o seu quarto e se oferece para Ele, orando em outras línguas, assistindo ministrações, lendo a Bíblia, no começo você não vai entender, mas vai chegar uma hora que Ele vai formar dentro de você esse quebra-cabeças, e a revelação virá como um rema para o teu espírito. E a hora que isso acontecer, querido, você vai ter certeza, você vai ter convicção da sua filiação, da sua identidade. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Amados, é uma luta constante, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Pensa, se eu sei que se eu ler a Bíblia, se eu orar, se eu jejuar, eu vou receber a revelação, a luz, a certeza, a clareza, a direção para caminhar na verdade e ser mais do que vencedor. Por que é que eu não faço isso? Por quê? Porque é que eu prefiro viver como um escravo, reclamando, murmurando,
e dizendo: para mim o meu pai não dá nem um bode, um cabrito. Tendo toda uma herança, não consegue ver, está cego. Digam comigo assim: Deus quer trazer revelação, remover o véu da minha visão. Quantos querem receber isso em nome de Jesus? Amados, e você vai entender que tudo está pronto, que você só precisa entrar no descanso e descansar com Ele, ficando lá. Deus, eu te amo. Deus, eu te adoro. O Senhor é lindo, Pai. Como é bom te amar, como é bom ser sua filha, Deus. Amados, isso é tão verdade, que eu sou prova viva. Tantas coisas Deus tem feito, a partir do momento que eu entendi isso. E lendo esse livro, o Espírito Santo ainda trouxe uma outra questão muito linda. Eu até compartilhei algumas semanas atrás. Há 2 anos, quando eu fui para o Congresso de Mulheres, na MCM, haviam lá mais de 1000 mulheres naquele lugar. E eles fizeram um congresso lindo, Eu Me Deixo Curar. E aquilo ardeu no meu coração e eu disse: Pai, eu queria tanto fazer um congresso como esse. Eu queria tanto, Senhor, mas nós somos tão pequenos. Será que nós temos condição? E Deus falou assim para mim: sonhe. E a partir daquele dia eu comecei a sonhar. E eu comecei a sonhar como seria. Eu comecei a sonhar com cada detalhe, o que eu queria que acontecesse. E aquilo foi sendo gerado dentro de mim. Eu dei condição para o Espírito Santo trazer luz ao meu sonho. E todas as vezes que eu me deparava com algum congresso, com algum trabalho de mulher, eu lembrava e eu orava. E é tão interessante, queridos, que até mesmo a quantidade de pessoas foi exatamente que eu pedi para o Senhor. Eu fui muito modesta, pedi só 120 mulheres. E era o que tinha aqui para a glória e honra de Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Será que é só para mim isso? Não, querido. É para todos aqueles que creem. Digam comigo: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. A condição é que você creia. Dá condição para o Espírito Santo gerar isso dentro de você. Vá para o seu quarto, querido. Passe tempo com Ele. Sai da frente da TV. Sai do WhatsApp. Sai da internet. Vai estar com o seu Pai. Vai ouvir a voz dEle. Fica lá no pés de Boaz. Boaz tem para você o que você precisa. Ruth entendeu isso, querido. E Ruth ficou ali no pé de Boaz até ouvir uma direção dele. E ele foi o resgatador dela. Você pode dar um glória a Deus? Vá para o pé de Boaz. A minha cura chegou, gente. Ô, Jeová, me cura. Deus, Ele quer que nós conheçamos, amados, a verdade. E entendamos para desfrutar disso. Mas nós só vamos receber essa verdade passando hora após hora na presença dEle. Amém? Deus espera que tenhamos mente de governo. Põe a mão na sua mente assim, ó. Fala: mente de governo. Mente de governo. Para de ter mente de pedinte, irmão. Em nome de Jesus. Começa a ter mente de governo. Sabe por quê? Nós lemos que lá em Gênesis Deus disse: governe sobre todas as coisas. Domine sobre todas as coisas. Amado, nós temos que ter dinheiro, não para que o dinheiro nos domine, mas para que nós dominemos o dinheiro. Quantos estão entendendo? E através da bênção de Deus, nós possamos ser generosos e abençoar outras vidas. Você tem que ter mente de governo, querido, em nome de Jesus. Foi para isso que Deus te criou. Sonhe, e Deus dará para você condição de realizar. Olhe para o seu irmão e diga para ele: sonhe. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Ele realiza. Papai realiza. Amados, realizar significa tornar real o que sonhamos. Jesus entendeu isso. E Ele tornou real o plano do Pai. E Ele espera que eu e você também entendamos. E tornemos real o plano que Deus fez para mim e para você antes da fundação do mundo.
Você pode dar um glória a Deus? Deus sonhou com você. Escreveu uma história linda a seu respeito. Você só precisa entender isso. E Ele te deu, querido, tudo o que você precisa para conseguir discernir isso. Põe a mão assim no seu estômago. Diga assim: o Espírito Santo está dentro de mim para me ajudar a entender esse negócio. Você pode dar um glória a Deus? Ele está aí para te ajudar, querido. Ele está dentro de você. Ele quer que você entenda isso e Ele vai ajudar você a entender em nome de Jesus. Você só precisa ficar com o professor. Ele é o mestre, Ele é o professor. E se você fica lá, não estou entendendo nada, mas o meu espírito está entendendo tudo. Baixou minha mente, não está entendendo nada, mas uma hora ela vai entender. Uma hora vai tornar real dentro de você, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo isso? Digam comigo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Digam assim: jejum, oração, louvor, adoração e leitura da palavra. Essas são as suas armas contra os dardos inflamados do maligno. Use-as para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Só há essa maneira de apagar os dardos inflamados dos malignos, querido. Nós não podemos mais ficar prostrados. É hora de se levantar. É hora de agir como filhos, como valentes, como guerreiros, porque Deus conta comigo. Ele conta contigo. Erga-se do chão. Pare de olhar para o seu passado. Pare de se sentir um coitadinho. Receba a cura. Seja sarado. E levante-se para tomar posse da sua vitória. Em nome de Jesus. Hebreus 11:1 diz assim: não precisa abrir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu creio. Senhor, a tua palavra diz que se eu crer, eu e minha casa serei salvo. Mas o meu marido ainda continua bebendo, mas eu creio, porque a tua palavra me garante, Senhor. Então eu te glorifico, eu te adoro pela restauração da minha família. Eu te glorifico pela cura do meu marido. Eu te glorifico pela cura do meu filho, porque a tua palavra diz que se eu crer, eu vou ver a glória em nome de Jesus. A fé é o firme fundamento. Você não está vendo, mas você tem que crer pela fé, em nome de Jesus. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Queridos, quando nós vamos para João 1, Deus diz que Jesus era o verbo que se fez carne, e o verbo estava com Deus, e nada do que existe teria sido feito sem o verbo. E quando nós vamos para Gênesis 1, ele diz: haja luz. Ele liberou uma palavra, e eu e você temos que liberar a palavra na nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, em nome de Jesus. Porque da mesma maneira que ele disse haja luz, e houve luz, se nós declararmos a palavra na nossa casa, vai acontecer. Só que eu tenho que declarar, e eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu declarei. Existem pessoas, querido, que são assim, como a gente está no tempo do imediatismo, fala uma vez, se Deus não fez, não fala mais. Eu declaro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Passou um mês, não aconteceu, então Deus não está me ouvindo. Deus está ouvindo sim, querido. Mas toda promessa passa pelo teste do tempo. Não foi do dia para a noite que meu esposo se converteu. Demoraram 2 anos, mas ele se converteu. Não foi do dia para a noite que ele se tornou um homem de Deus, mas ele se tornou um homem de Deus. E durante a caminhada eu não desisti. Eu olhava para ele, eu olhava para o autor e consumador da minha fé. Pare de olhar a circunstância. Olhe para ele. Ele vai te dar condição de você ser mais que vencedor nele, em nome de Jesus. Pare de olhar para a dificuldade e murmurar, querido. Olhe para a dificuldade e declare a palavra sobre ela, em nome de Jesus. Qual é a dificuldade? Qual é a preocupação que está sobre a sua vida hoje? Comece a declarar vida onde há morte. Deus disse para Ezequiel: profetiza. E Ele está dizendo para você nessa noite: profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos, porque eles vão criar nervos, carne, tendões, e Deus vai soprar vida, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Em nome de Jesus. Queridos,
Porque é assim como imaginou no seu coração, assim Ele é. O que tem alimentado os seus pensamentos. Ele te levantou para ser mais que vencedor. Mais que vencedor! Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pare de acreditar nas mentiras do diabo. Ele sim é um derrotado. Ele sim já tem o seu futuro decretado. O seu futuro decretado no lago de fogo e enxofre. Ele é um derrotado. Nós somos vencedores. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Porque como imaginou no seu coração, assim Ele é. Não se conforme com esse século. Não se conforme com as mentiras. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, essa minha depressão. Ah, essa minha diabetes, essa minha mentira do diabo. Você tem que tomar posse da palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você precisa ter uma mente de filho. Digam comigo, mente de filho. Mente de filho. Fecha os teus olhos, querido. Senhor, a tua palavra foi ministrada nessa noite. O Senhor tem me ensinado a respeito da quarta dimensão. E o Senhor tem me falado, Pai, que o Senhor está nos preparando nessa igreja para trazer uma multidão que precisa conhecer a sua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu declaro um manto de paternidade sobre esse lugar. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas sairão daqui, Pai, não da maneira como entraram, mas sairão daqui com mente de governo. Sairão daqui entendendo que são mais que vencedoras em Cristo Jesus. Porque assim como imaginam em sua alma, elas são. Elas entenderam, Senhor, que elas não podem aceitar as mentiras, os dardos inflamados do maligno na sua mente, mas que elas precisam renovar os seus pensamentos. Renovar os seus pensamentos pela palavra de Deus. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em nome de Jesus, nós declaramos mentes de governo. Toda mente de pedinte, nós rejeitamos desse lugar. Nós declaramos aqui, Senhor, homens e mulheres provedoras, porque entenderão essa verdade e tomarão posse da sua herança, tornando-se provedores e provedoras do reino do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim como Ele imagina na sua alma, assim Ele é. Começa a alimentar a sua mente, querido, com a palavra de Deus agora. Começa a olhar para o seu problema e declarar a sua vitória em nome de Jesus. Começa agora a lutar contra você, porque os seus pensamentos negativos têm tomado conta da sua vida. E por causa disso você tem se arrastado. Você não tem tido força para se levantar da cama, porque você tem crido nas mentiras do diabo. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender que Ele te fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. O que Ele disse a seu respeito mas você precisa crer. Dá ao Espírito Santo substância, hipostase, certeza de quem você é em Cristo, para que Ele possa trazer aquilo que não existe à existência, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que nós ansiemos pela Tua glória, mais do que a própria vida, Senhor. Que nós entendamos, Pai, que quando ansiarmos pela Tua glória, o Senhor é aquele que acrescenta sobre nós as demais coisas, Pai. Que nós, Senhor, verdadeiramente vivamos aquilo que temos cantado. Largo tudo, deixo tudo para Te encontrar. Que realmente deixemos, Senhor, as coisas que ficaram para trás e que prossigamos para o alvo, para o cumprimento da soberana vocação em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, começa a trabalhar, Senhor, em cada mente que aqui está. Cura aquele, Senhor, ó Deus, que tem complexo de inferioridade. Cura aquele, Senhor, que se acha incapaz. Aquele, Senhor, que tem espírito de autocomiseração.
que tudo, Senhor, se coloca como coitado. Para mim nada dá certo. Nós rejeitamos esse demônio das nossas vidas, em nome de Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece, porque é o Senhor quem nos fortalece, em nome de Jesus. Não nos deixa ser a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida, Senhor. E quando as pessoas virem a nossa vida, que elas queiram a Sua glória também, que realmente nós manifestemos a Tua glória em poder, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Vai falando com Ele, querido. Qual é a sua impossibilidade, querido? Começa a mudar o teu pensamento aí, em nome de Jesus. Começa a mudar o teu pensamento aí, em nome de Jesus. Vai dar certo, sim. Nos deixe ser a geração que busca Tua glória mais que a própria vida. Sim, Deus. Nos deixe ser a geração que a busca geração renovada pelo poder da Tua glória mais que a própria vida. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não me deixe sair da Tua presença. Ele te deu toda a condição. O Espírito Santo habita em você. Não irei, sem Ti não irei. Não me deixe sair da Tua presença. Nos deixe ser, sim, a Deus, geração que busca a geração de filhos, Tua glória, herdeiros da promessa, mais que a própria vida. sim, Deus. Nos deixe ser, Nos deixa ser essa geração, a geração que busca a Tua glória mais que a própria vida. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não me deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Começa a orar em outras línguas, querido. Sair da Tua presença. A presença dele está em você. E ele está em você e habita em você para sempre. Para te ajudar, para te conduzir a toda a verdade, para te convencer. Nos deixa ser a geração que busca a Tua glória, Deus. Uma geração que entende, que tem a mente renovada, transformada pelo poder da Sua palavra, que não vai mendigar o pão, mas que será provedor, que trará vidas para a Sua presença, que serão pais de propósito, e que gerarão filhos do destino. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre esse lugar uma igreja madura, homens e mulheres maduros na fé, que vão tomar a sua herança como posse, e vão ganhar outras vidas, e vão discipular essas vidas, e vão ensinar essas vidas a terem fé, em nome de Jesus, Senhor. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não me deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não me deixe sair da Tua presença. Moisés entendeu isso. No começo do seu ministério, ele achava-se incapaz. Ele disse: Senhor, como eu posso libertar uma multidão? Sou homem de língua pesada. Como posso eu, Senhor, libertar uma multidão? E durante 40 anos, Moisés foi levado ao deserto para ser treinado pelo Espírito Santo. E quando ele entendeu que se a presença de Deus estivesse nele, e ele estivesse em Deus, ele poderia todas as coisas, porque era Deus que fortalecia ele. Ele conseguiu cumprir o propósito de Deus na sua vida. Ele libertou o povo de Israel.
Quando ele se deparou em frente àquele mar, queridos, Deus mandou que ele marchasse. A circunstância era contrária, havia uma grande dificuldade sobre ele, mas ele creu na palavra, ele creu naquele que fortalecia ele, e o mar se abriu, e aquele povo passou em seco. Qual é o mar da sua vida? Qual é a dificuldade que você tem, querido? Creia nele. Moisés creu e foi um grande homem de Deus, foi um libertador de multidões. Deus quer usar a sua vida para ser libertador de grande multidão. Ele está contigo, Ele é contigo. Você só precisa entender isso. Ele é contigo, porque Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Ele não nos deixaria órfãos, mas Ele enviaria o Espírito Consolador, o Espírito que nos guia toda a verdade. E Ele está aqui, Ele está aí para te fazer atravessar o mar em seco. Não nos deixe sair da tua presença, Deus. Sem ti não irei, sem ti não irei, não me deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não me deixe sair da tua presença. Aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Não nos deixe sair da tua presença, Pai. Não nos deixe, nos dê essa mente, Senhor, mente curada. Nos dê, Senhor, essa certeza no nosso espírito, Pai. Como foi pregado, aquilo que penso, aquilo que acredito, aquilo sou. Na terça-feira eu ministrei mente de Cristo, Senhor. Que nós venhamos ter mente de Cristo. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, com essa mentalidade, com essa... Isso não é uma filosofia de vida, Senhor. Isso é uma certeza da Tua palavra. A Tua palavra nos dá essa certeza, Senhor. Que essa verdade venha estar, Senhor, no nosso espírito, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor?